Será que um Deus tão grande tem necessidade de chorar? Se ele é Deus, ele chora também. A Bíblia nos revela um Deus que se humanizou. Jesus virou homem, ele deixou a sua glória e, para ser um homem completo, ele teve que vir do princípio. Ele poderia, por exemplo, aparecer, já com 30 anos de idade, aparecer um anjo em forma de homem e continuar ali ou começar o seu ministério. Mas Deus entendeu de trazer Jesus na forma de um embriãozinho que foi colocado lá na barriga da Maria, aquela escolhida do Senhor para este privilégio. E Jesus então veio desde pequenininho. Ele experimentou a fase de gestação, ele experimentou a fase da infância, depois da adolescência, juventude e a fase adulta, em que ele teve que trabalhar e, como carpinteiro, cuidar da sua família, porque provavelmente José já teria morrido. Jesus então foi um homem em toda a plenitude da palavra. Só em um aspecto ele não foi completo aqui na terra, em que ele teria se casado e tido filhos aqui. Nisto, não. E tudo isso tem significado na Bíblia. Jesus viveu entre nós exatamente como nós, sofrendo, sentindo, e a Bíblia diz que ele é um sacerdote tão grande que pode se condoer das nossas fraquezas, porque ele esteve aqui, sentiu tudo isso, passou tudo isso e também foi tentado como nós o somos. Portanto, Jesus é um Deus que se humanizou. Ele se ligou conosco, ombro a ombro, andou por nossas ruas, sentiu calor, sentiu frio, sentiu fome, cansaço, foi afligido, foi torturado, foi xingado. Jesus passou tudo isto e ele esteve conosco aqui, todos vendo e testemunhando o que ele passava. Ele quer demonstrar com isso, Deus, que nós temos nele um apoio. Ele nos entende, compreende as nossas fraquezas, as nossas limitações. Deus compreende tudo isto. Ele é um Deus maravilhoso. Ele se solidariza conosco em nossas fraquezas. E eu gosto muito de lembrar isto, que Deus não espera de nós que sejamos santarrões, perfeitos, maravilhosos. Deus espera de nós que sejamos humildes, dependendo da graça dele. É possível a gente sempre estar limpo e debaixo da graça, porque Jesus morreu para pagar todos os nossos pecados, desde que confessados e tratados. É isso que Deus quer dia a dia tratar conosco. E esse Deus tão maravilhoso que esteve entre nós, Jesus, também experimentou aqui a morte. E ele esteve perto de muitos que morreram, ele ressuscitou pessoas que tinham morrido, ele estava junto de pessoas que estavam sofrendo a dor da morte ou o cheiro da morte, com alguma enfermidade já mortal. Jesus esteve muito perto da morte e ele ressuscitou várias pessoas mencionadas na Bíblia e possivelmente muitas outras que não estão mencionadas na Bíblia, por vários motivos, para dizer que ele é Senhor da morte, que nós também temos essa autoridade de Deus de fazer milagres e sinais no nome dele, até mesmo levantar mortos, o que eu também já vi, Deus já me deu essa graça. Já orei por morto que não levantou, já orei por morto que levantou. Nós temos experiências com Deus, porque o nome é dele que usamos, o poder é dele, a autoridade é dele. E em João, no Evangelho de João, capítulo 11, nós lemos no versículo 22, quando Marta, chorando pela morte do seu irmão, foi falar com Jesus. E ela disse: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido.
Mas também eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, o Senhor tu concederá. Que interessante a fé que ela tinha. Ela gostaria de que Jesus estivesse com a família quando Lázaro estava doente, porque assim Jesus impediria o Lázaro de morrer. Jesus, que tinha curado tanta gente, curaria o Lázaro também. Mas ela continuava crendo: Senhor, mesmo agora ele tendo morrido, eu sei que se o Senhor pedir alguma coisa, Deus vai atender. Eu quero ver sempre a fé ativada em cada cristão. De vez em quando eu estou orando, eu gostaria que fosse sempre orando pelos irmãos com unção com óleo. Claro que os pressupostos têm que estar atendidos. Por exemplo, quando a pessoa vem pedir uma cura, supõe-se que ela já tratou o pecado relacionado com aquela enfermidade. Na maioria das vezes, na vida de um cristão, a enfermidade só vem para tratamento de um pecado, de uma fraqueza, de uma área da vida da pessoa. Nem sempre, mas na minha experiência, a maioria das vezes que vem uma enfermidade sobre um cristão está relacionada com o pecado. Vaidade de trabalhar muito, de a pessoa querer se mostrar e coisa desse tipo. Ou então está correndo demais atrás do dinheiro. Aí Deus dá uma enfermidade para que ela abra o entendimento e se volte para o Senhor. Em 1 Coríntios 11, por exemplo, depois lá em Tiago, no capítulo 5, e eu gosto de ver isso, as pessoas vindo por interesse delas para pedir que nós oremos com unção com óleo. Então eu suponho que a pessoa se consertou, se não pode se consertar ali, nós vamos fazer a oração da fé, ungindo com óleo, e na maioria das vezes o Senhor tem curado as pessoas por quem eu oro. Aconteceu uma situação interessante. Um irmão veio a mim com câncer. Estava com câncer no olho. Eu orei para Deus abençoá-lo. Foi uma oração mais genérica. E Deus continuou conduzindo a vida do irmão. Ele teve experiências maravilhosas com Deus. Perdeu o olho e a vida continuou razoavelmente sob controle. Mas o câncer passou para as costas e cresceu rapidamente aquele melanoma, e ele veio me dizer um dia: pastor, os médicos me desenganaram, lá do INCA. Os médicos me desenganaram. E ele mostrou, levantou a camisa, o paletó e mostrou. Eu fiquei muito sem jeito. Ele disse: põe a mão. Era maior do que uma bola de futebol, o caroço que havia nas costas dele. Quando eu pus a mão, era muito duro. E eu fiquei quieto. Ele não pediu oração. Depois o irmão dele veio dizer: pastor, ora por ele. Mas, meu irmão, eu gosto de orar quando a própria pessoa vem me pedir. Eu oro. Não, mas é porque ele é tímido, mas ele quer. Então chamou: quero sim, pastor, ore por mim. Ungi com óleo e orei. Ele foi para casa na maior alegria, se sentindo curado, porque ele andava se arrastando. A partir dali ele subiu, pulou, subiu a escada, foi para o terraço da casa dele glorificar o Senhor. Mas o câncer continuou. E por fim ele morreu. E eu fiquei pensando, mas o irmão dele me mostrou a foto. Sabe que é uma bomba estourar, explodir nas costas de uma pessoa? Um buraco grande, imenso, nas costas, assim, tudo escuro. E ele disse: eu fazia curativo, eu passava a mão nas costelas dele por dentro. Você consegue imaginar isso? Aquilo me derrubou, eu fiquei arrasado ali. Mas ele diz mais uma coisa, e depois o câncer ainda passou para outros órgãos. Ele nunca sentiu dor. Aquela cura que ele sentiu, na verdade, foi Deus tirando a dor. Em todo esse processo, ele já estava preparado para partir. Ele nunca sentiu dor. A partir daquele momento, a cura que Deus fez foi tirar a dor. E eu fiquei, assim, muito pensativo sobre aquilo. E eu não me desanimo. Se em algum momento eu oro por uma pessoa ungindo com óleo e ela não é curada, eu não desanimo. Eu continuo obedecendo ao Senhor e crendo na Bíblia. Na maioria das vezes, o Senhor tem atendido e curado. O cristão verdadeiro, quando tem uma enfermidade, vai procurar a causa
daquela enfermidade. Por que Deus permitiu eu ter essa enfermidade? Quando ele tiver a resposta, certamente que Deus vai querer encerrar aquele processo com a cura ou então apressar a partida da pessoa, se é o caso. Eu creio no poder, nos milagres de Deus. Nós temos um Deus que se solidariza conosco. E a seguir, naquele episódio do Lázaro, no capítulo 11 de João, Jesus vem e quando olha o local do morto, a Bíblia diz que Jesus chorou. Nós temos um Deus que chora por nós, então. Ele é um Deus que compreende a nossa situação. Quando você está em pecado, Deus se entristece. Quando você se afasta de Deus, Ele chora por você. Então é um Deus assim maravilhoso que se condói. Vale a pena a gente andar com o Senhor, amar esse Senhor e sabermos que Ele é tão grande, mas Ele é também tão próximo, tão amigo, que chora por nós. E como Ele fica triste quando você peca, quando você ama o mundo e as coisas que há no mundo. Deus se entristece muito por você. Lembre sempre isto, que este é um Deus amigo, um Deus maravilhoso, que chora também por você quando você se afasta dele.